A nossa entrevistada desta noite é uma autora de um portento em língua portuguesa. Com menos de 40 anos, ela concebeu um romance épico, espantoso, que em quase 1000 páginas narra não apenas a trajetória de Kendé, a sua protagonista, mas a história da formação do Brasil e de seu povo, marcada pela violência da escravidão. Ao atravessar as diversas fases e reviravoltas da protagonista de Um Defeito de Cor, você se pega o tempo todo pensando na jornada da autora, na pesquisa e no mergulho na própria história que esse processo de escrita demandou. Ele é considerado por muitos o principal romance brasileiro do século XXI. Para falar sobre os múltiplos desdobramentos do livro, que já deu origem a uma exposição e será até enredo da Portela no ano que vem, para discutir a influência essencial dessa obra nos autores contemporâneos e na própria discussão sobre escravidão e racismo no Brasil, ocupa o centro do Roda Viva hoje a escritora e publicitária Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970 em Ibiá, Minas Gerais. Começou a escrever contos e poemas na adolescência, mas sem publicar. Trabalhou como publicitária em São Paulo durante 13 anos. Cansada do ritmo da cidade e da profissão, se mudou para a ilha de Taparica, na Bahia. Foi lá que escreveu o primeiro livro, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que teve uma circulação restrita. Ficou conhecido em todo o país em 2006 com o lançamento de Um Defeito de Cor, obra que conquistou o prêmio Casa de las Américas na categoria Literatura Brasileira em 2007. Para entrevistar Ana Maria Gonçalves, a bancada de hoje é integrada por Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora, Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do Laboratório Arquifuturo de Cidades, do INSPER, e editor da BEI, Rosane Borges, jornalista e professora, Pedro Cesarino, antropólogo e escritor, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E Paula Carvalho, editora do podcast 451 MHz da revista 451. Os desenhos de hoje ficarão sob a pena da ilustradora Nazura. Boa noite, Ana. Muito obrigada por estar com a gente essa noite. Boa noite, Vera. Um prazer estar aqui. Boa noite, bancada. Boa noite, telespectadores, né? É uma cadeira icônica para se sentar, né? É uma cadeira que você merece sentar. Obrigada. Logo no prólogo de Um Defeito de Cor, você fala a respeito da serendipidade, que é aquele fenômeno que faz com que você encontre explicações ou tem insights fortuitos, mas para os quais você já tem de estar preparado. E você narra pelo menos 2 ocasiões em que isso ocorreu com você, quando você começou a questionar a sua vida e a pensar em mudar de vida, e isso te encaminhou para escrever Um Defeito de Cor. Eu queria me concentrar num desses momentos, quando você já em Itaparica, já tendo sido chamada pelo Jorge Amado a morar na Bahia, você vai à casa de uma família local e um menininho que desenha num dos lados dos papéis, você vê do outro lado aquilo que parece ser um fragmento de um manuscrito, e isso te dá uma revelação. Queria entender o que você encontrou nesses papéis que te deram a conexão que você precisava para escrever o seu livro. Boa noite. Começar com uma pergunta que me persegue e me encanta de responder também, né? Porque eu digo que tudo que está no prólogo de Um Defeito de Cor é verdade, menos a questão do manuscrito. Então por isso que eu fiquei tão curiosa. É interessante, né? Porque eu acho que, principalmente da população negra, sempre se cobrou muito, né? Onde estão os documentos, né? Onde é que você prova isso? Como é que você prova isso, né? E esse é um dos recursos do romance, né? Da literatura, né? Que sempre tem, olha, achei a fita em tal lugar, achei determinadas escritas, achei... Eu falei, eu vou colocar isso aqui, eu acho que talvez, né, se eu conseguir ser convincente, e cada vez que eu ouço a pergunta, eu acredito que eu consegui isso, né, eu acho que é uma maneira da gente questionar isso, né, da gente estar sempre, por exemplo, quando a gente vai discutir questão racial no Brasil, né, a gente geralmente apresenta os fatos, né, a gente entra com os fatos, né, e a branquitude acha que pode contestar apenas com opinião.
né? Então, só da gente é cobrado desses documentos. Então, eu acho que isso está ali no início do livro, né? No início de um romance, onde eu tento ficcionalizar a história daquela personagem, também está sendo um gatilho para essa conversa que eu estou achando bem interessante. Muito bom, porque eu depois, né, li que tudo se conectava com a história da mãe do Luiz Gama. Eu falava, e onde será que o manuscrito entra? Então, você me pegou nessa, tudo bem, me confesso aí, uma das fisgadas. Rosane, por favor. É interessante, né, a gente começar com essa coisa do manuscrito, onde a gente acha que está ali, né, a prova cabal, né, da verdade, porque eu até comentava agora com as colegas e os colegas, né, eu acho que um defeito de cor, ele antecipa, né, sem querer fazer uma linha evolutiva das obras, mas você dialoga muito com a Saidiya Hartman, com essa ideia da fabulação crítica. Porque a Saidiya, ela vai contestar, inclusive, a ideia de arquivo. Ela diz, né, dessa cobrança pelo arquivo, mas ela vai dizer o arquivo sobre nós, sobre população negra, sobre escravizadas, escravizados, sobre a África, é um arquivo muito reducionista, ou o que se tem são ausências, né? E aí ela diz, é preciso que a gente vá nos vestígios. Eu acho que um defeito de cor, Ana, é uma obra monumental, não só pelo tamanho, mas porque você faz, né, essa fabulação crítica, né, que a Saidiya, ela é a referência inescapável para pensar a fabulação crítica, mas você já faz isso em 2006. Claro que a Saidiya, ela é descoberta, entre aspas, né, no Brasil recentemente, mas eu acho que você é a nossa representante maior da fabulação crítica aqui no Brasil. E assim, te escutar, você vem da publicidade, eu sou da comunicação, sou jornalista, e a gente sabe, né, você melhor do que eu, como é o discurso publicitário. Você faz um entrelaçamento aqui de história e ficção que, primeiro, eu acho que tensiona uma tradição de um campo literário de um lado e, de outro, você você oferece, você responde a uma demanda contemporânea da luta antirracista, que é a construção de outros repositórios de imagens. Então, te ouvir um pouco sobre se foi sempre muito consciente, como é que foi a sua jornada enquanto autora, enquanto escritora, saindo de um campo tão decodificado, né? Um discurso tão voltado para uma construção de imagem a partir da venda, mas o que você nos traz aqui é uma outra proposta, né? É de te ouvir um pouco sobre tudo isso, né, que sua obra arregimenta e como ela, né, ela nos brinda. Um defeito de cor é um brinde para nós, enquanto leitoras. Obrigada, Rosane. A minha saída da publicidade, eu acho que teve um momento chave, que foi um momento em que eu estava até na antessala da espera para uma reunião com o cliente, e eu vi uma reportagem numa revista de uma moça que tinha chegado em casa, feito o obituário e visto que não era aquilo que ela queria deixar para a vida. Né? Eu cheguei em casa e fiz a mesma coisa e falei, não, eu acho que eu estou aqui, sei lá, consumindo os recursos do universo, né? E eu queria deixar algo mais do que isso. Eu estava com 29 anos na época e eu não sabia o que fazer, né? Eu nunca tinha escrito absolutamente nada, a não ser a redação publicitária, né? Mas não tinha escrito ficção. Mas eu sempre fui uma leitora muito boa, muito profícua, eu acho, né? Como o Borges, né, escritor argentino, diz, eu me orgulho muito da leitora que eu sou, né? E que eu tinha sido, né? Que eu já tinha sido até então, né? E então, escrever O Defeito de Cor, eu acho que ele atendeu a uma necessidade minha de me entender como mulher negra no Brasil, né? Eu sou filha de uma mãe negra, de um pai branco, e essa identidade mestiça no Brasil é uma identidade que é muito negociável e muito negociada, né? Então, dependendo de onde eu estivesse, né, de como é que eu estivesse me apresentando, as pessoas me classificavam como branca ou como negra. Né? E eu precisava entender isso, onde é que fica, né, onde é que está guardada essa identidade, que não seja uma identidade que durante muito tempo foi usada, inclusive, para negar racismo no Brasil. Né? Como é que se pode ser um país racista onde a gente tem essa miscigenação tão grande? Né? Então, eu queria entender onde é que eu ficava ali. Então, O Defeito de Cor foi um livro que eu acho que, primeiro, né, eu queria ter lido e não achei.
parafraseando a Toni Morrison, né? E um livro que me ajudou a me entender, né? Ao estudar a história, né? De onde vêm os ancestrais, né? De onde a gente vem, de onde vem essa população afrodiaspórica, né? Eu estava entendendo um pouquinho de mim ali também, né? E entender que esse arquivo a gente traz no corpo, né? A gente não precisa de papel, a gente não precisa de oficialização para alguma coisa, né? Essa história, ela é contada no corpo, né, de todo mundo que veio. E era o único jeito que a gente tinha de trazer alguma coisa, né? Com esses vários portais do não retorno, árvores do esquecimento, né? A necessidade de moldar o capitalismo numa necessidade como um instrumento, racismo, né? Como instrumento político do capitalismo, né? Nessa necessidade de nos colocar como tábula rasa, né? Para construir essa imagem romântica que os europeus tinham de um novo mundo, né? O que a gente conseguiu trazer são essas histórias que a gente tem para contar. Então, quando eu fui fazer a pesquisa do livro, eu tentei ir para os arquivos, né? Ou seja, tentar achar anúncios de jornais da época, revistas, cartas de alforria, cartas testamento, cartas de amor, né? Esses documentos, e tentar construir a partir dali, né, a figura da Kendek, que para mim é essa figura icônica também, né, a Luísa Maim, né, a partir da história de várias outras mulheres, né, que deixaram alguma coisa que eu pudesse saber sobre ela. Maravilhoso. Né, mas foi um arquivo de corpo, né, essa história que vem junto com a gente. Adriana. Ana, você mencionou o processo de pesquisa e acho que uma das delícias de te ouvir falar sobre um defeito de cor é justamente a longa pesquisa que você viveu, porque foi um livro escrito durante muitos anos. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa, incluindo o que você vivenciou, porque foi uma busca sua por sua negritude e uma busca que foi deixando pegadas durante toda a sua escrita. Eu não tinha ideia de como é que se fazia pesquisa, né? Não venho do ambiente acadêmico, né? Na publicidade tem um imediatismo ali que o livro simplesmente cortou, né, para mim. Foram 5 anos de concepção do livro, durante os quais eu fiz pesquisa, eu só li durante 2 anos, né? Li e anotei, eu acho que o fundamento do que se tornou a história de um defeito de cor depois, né? Depois foi 1 ano de escrita e mais 2 anos de reescrita. Né? Eu me lembro assim que eu sou muito visual, né? Eu falo que ao invés de descrever, eu descrevo, né? A cena já está acontecendo inteirinha na minha cabeça. Então, eu lembro que eu colei, eu achava que eu ia escrever uma história que se passava em 100 anos, né? Então, eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei na parede da minha sala, dividida em 3 colunas. Né? Na primeira coluna, conforme eu ia lendo, eu ia anotando ali. Na primeira coluna, eu escrevi o que contava, o que se passava na vida da personagem principal. Na segunda coluna, o que passava na vida dos personagens secundários que lidavam com a personagem principal e que podiam influenciar a história, né, de alguma maneira. E na terceira coluna, o que acontecia na cidade, no mundo, no país, né, que pudesse também influenciar aquela história, né? Aí, depois desses 2 anos, quando eu finalmente consegui parar de fazer a pesquisa, porque depois eu descobri que é um dos processos da escrita que eu mais gosto, né, a pesquisa e depois o processo da reescrita, eu tinha ali um esqueleto de uma história, né? Então eu comecei a escrever. E durante muito tempo também eu tive que recalcular esse roteiro, né? Conforme você vai escrevendo, a história vai mudando, vai tendo novas ideias. Então acho que aquele roteiro inicial, ele é, sei lá, 20% do que o livro se tornou depois, né? E depois veio o processo de reescrita, que eu senti que é o que eu mais gosto, né? Aí, de novo, brincar que eu sou uma reescritora ao invés de uma escritora, né? O Defeito de Cor, ele foi reescrito 19 vezes do zero. Né? Eu me lembro eu lia a página que eu ia reescrever, reescrevia de cabeça e comparava as duas, né? Eu só parei no momento em que eu achei que a que eu estava reescrevendo já estava pior do que eu estava piorando a história ali, né? Ao invés de tentar melhorar, né? Então foi esse
esse o processo, né? E isso te consumiu como pessoa, eu imagino, né? Você se isolou de familiares, amigos, você dividiu essa história com alguém antes dela ganhar vida ou foi um processo muito seu, pessoal? Durante o processo de pesquisa foi muito meu, assim. Eu estava primeiro morando na ilha de Taparica, né, sozinha, depois morando em Salvador também sozinha e vivendo muito século XIX, né? O que me interessava nesses lugares era o que restava, né, os vestígios, né, Rosane? Ou seja, o que restava ainda do século XIX naquelas histórias, né? Então, eu me lembro, depois de voltar, eu não conhecia Salvador, a primeira vez que eu tive, eu já fui mais ou menos pensando em escrever o livro, né? E eu me lembro de depois voltar em Salvador e não reconhecer a cidade, não reconhecer a cidade do século XXI, né? Porque eu estava ali procurando locações, exatamente, né? Tentando ler as camadas de arquitetura, de paisagismo, de reorganização da cidade, né? Que a gente tinha que ali escavar para entender o que foi Salvador daquela época. Maravilhoso. Pedro? Ana Maria, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu fiquei pensando numa coisa, o Defeito de Cor, ele congrega de maneira muito interessante a presença de vários sistemas de pensamento ali no ambiente da Baía de Todos os Santos, né? Então você tem ao mesmo tempo o conhecimento oracular dos sacerdotes afro-brasileiros, né? A escrita árabe trazida pelos escravos muçulmanos, nas tradições orais de diversos povos africanos, né, ali presentes, e por fim a própria escrita alfabética das línguas europeias, né? A personagem Quendé, ela se vale de todos esses sistemas de pensamento para sua resistência à violência, mas se vale também para produzir um conhecimento crítico, né, sobre a situação da escravidão e da Bahia e do Brasil de maneira geral. Qual você pensa que é o papel que a escrita tem na conquista da autonomia intelectual e política das mulheres negras? Eu acho que é fundamental. E aí, entendendo escrita, né, não necessariamente como a grafia só, né? A gente está falando aí de escrevivência, né, que é um termo da Conceição Evaristo, ou da oralitura, né, que é desenvolvido pela Leda Maria Martins, né? Eu acredito que é fundamental, né? Se a gente entender como era na época e como é até hoje, né, que a gente tem uma população de mulheres negras, é o maior grupo populacional brasileiro hoje em dia, né, e de onde é que esse grupo vem e nas condições que esse grupo tinha na época da escravidão, né, não há uma diferença tão grande assim do que esse grupo vive ainda hoje, né? É uma história que não tinha sido... ou seja, é um grande grupo populacional, extremamente importante para a formação do Brasil, né? Se a gente pensar, por exemplo, no papel das mães pretas, né, das amas negras, que eram quem realmente educavam os filhos dos senhores naquela época, né? Depois o papel das empregadas domésticas também dentro da casa, o papel que a mulher preta teve, né, que foi definitivo para que a mulher branca pudesse falar de feminismo na época, né? Porque foi um feminismo construído em cima da precariedade do trabalho da mulher preta, né? Que foi para o trabalho doméstico para que a branca pudesse sair para o mercado de trabalho, né? Então, ou seja, é uma voz fundamental na formação da estrutura do Brasil daquela época e até hoje, né? E que não tinha tido ainda a oportunidade de contar a história a partir do seu ponto de vista, né? Não no sentido de contraposição à história, né? A história, digamos, oficial que a gente teve, né? Mas como uma das vozes disputando aquela narrativa. Porque se eu digo que é em contraposição, eu tenho que admitir que há uma história oficial e eu estou contestando essa história oficial, né? Mas, na verdade, o que eu acho é que a gente, ao contar a nossa história a partir do nosso ponto de vista, né, como protagonista, como narradoras, o que a gente está fazendo, na verdade, é contar a história oficial do Brasil. Né? Ou seja, é reivindicar esse lugar e esse papel que sempre foi assumido pelo homem branco, né? Pelas pessoas que falavam sobre nós sem nos ouvir, né? Então, eu acredito que a literatura, não só a literatura, mas as artes, elas têm um papel importantíssimo nesse, porque ela constrói sentido sem algo que às vezes as pessoas brancas consideram que é um enfrentamento.
que não é com eles, né? Então, eu acredito que a arte, ela transporta a gente para um determinado local onde você é mais capaz de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, de entender para o outro, né? Então, para mim, era fundamental que, por exemplo, o defeito de cor se tornasse um monólogo, né? Para que as pessoas realmente tivessem sentadas ao longo de 900 e tantas páginas, né? Ouvindo uma mulher negra falar, né? Que é algo que o brasileiro não está acostumado a fazer. Sim. Rinaldo. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com a senhora. Aproveitando esse mote, a senhora começou escrevendo o romance em terceira pessoa, a senhora já contou isso em algumas entrevistas, mas percebeu em algum momento que algo não estava funcionando, né? E aí na sexta versão a senhora assume a primeira pessoa. Isso. Eu gostaria de saber se o que não estava funcionando é porque o romance estava tendo um caráter, pelo mote, pela pesquisa, muito de historiografia, de distanciamento, de imparcialidade. E quando ele vai para a primeira pessoa, ele recupera essa oralidade, ele recupera essa aproximação com o leitor, ou seja, seria algo como o distanciamento versus o pertencimento que precisava ser expresso no romance, e a primeira pessoa era um caminho mais eficaz para isso? Tem uma grande contadora de histórias, né, que eu admiro muito, que é a Shonda Rhimes, né? A Shonda fala que escrever uma história, né, na verdade, você convocar vários músicos, né? Montar personagens para uma história, né? É você colocar em harmonia diversos instrumentos que você traz para contar aquela história, né? Para escrever aquela música ou aquela obra, né? E eu acho que ali, até pensando por esse lado, desse modo, né? Até essa sexta versão em que ela estava em terceira pessoa, o que estava faltando ali é uma líder da banda, né? Uma band leader, né? Alguém que realmente coordenasse aqueles outros instrumentos que estavam em volta dela para fazer a história acontecer, né? Além da questão da impessoalidade também, né? Eu acredito que alguém contando de si, né, é muito mais impactante do que você ter esse narrador distanciado ou onisciente, né, que está olhando tudo de cima, olhando de fora e não participando dos fatos, né? Porque ao colocar alguém falando de si, eu posso falar do mundo interno, eu posso falar, eu acredito que muito mais propriedade do mundo interno dessa pessoa, né, do que ela está pensando, dos motivos pelos quais ela ter tomado Mas determinada... era o seu mundo, né? Oi? É o seu mundo também, né? Exatamente, né? Dela ter tomado determinadas situações ou não, né? E além disso também, né? De ser, eu acredito que ali um alter ego, né? Mesmo eu não tendo vivido, não tendo passado pelas situações em que ela passou, né? Ao ler sobre, eu fui capaz de me colocar ali, né? E aí deixar fluir a história com essa personagem em primeira pessoa, né? E também foi difícil encontrar a voz da história, né? No momento em que eu falei, não, como é que eu gostava de ouvir história, né? Eu gostava da cadência da voz da minha avó contando histórias, né? Então eu busquei em mim essa memória afetiva, né? De ouvir histórias contadas pela minha avó. Eu acho que era isso que eu queria passar num defeito de cor também. Paula? Oi, Ana. É um prazer estar aqui. Você já falou, né, que você reescreveu 19 vezes. Enfim, eu sou historiadora, a gente já falou de arquivo também, aqui a Rosane falou. E eu queria saber se você guardou essas 19 reescrições, vamos dizer assim, do defeito de cor, já tendo uma ideia ali do que você gostaria de deixar também para a posteridade. E eu também estou curiosa para saber se você escrevia à mão, se você escrevia à máquina, no computador, como é que era essa materialidade ali da escrita. Eu não guardei, né? Até por não saber o que era aquilo que eu estava fazendo. Por mim, eu estava reescrevendo a história, né? E isso a gente está falando também, né, do final do século passado, início desse século, né? Trabalhava com disquete. Eu acho que
pouca gente aqui vai entender o que é trabalhar com disquete. Gravava por cima e realmente não tive esse cuidado de compor ali um arquivo da história, né? E eu esqueci a segunda pergunta, desculpa. Se você escreveu no computador, se você escrevia à mão. Eu gosto de escrever à mão. Pelo menos o primeiro rascunho de todo, ou seja, o que estava lá na parede, por exemplo, é tudo à mão. Né? E até hoje eu gosto essa primeira, o primeiro rascunho da história ou esse primeiro roteiro que vai servir para reescrever a história é sempre à mão, né? Eu acho que o ritmo da escrita à mão é um ritmo que é mais confortável para pensar. Né? O computador, o dedo acaba sendo mais ágil do que o pensamento, né? E ao escrever ali, eu estou pensando nas diversas maneiras de tornar aquele texto mais claro, né? Então, eu acredito que esse ritmo, eu gosto muito. E você rasurava muito, assim, na hora de escrever também? Ou não? Vinha uma coisa mais límpida, assim, um fluxo? Não, era um texto muito ruim. A primeira escrita é um texto muito ruim. É um texto de tirar a história realmente de dentro da gente, né? Ou seja, durante o processo de pesquisa, você vai compondo ali, né? Até que dá um clique, né? Eu não sei explicar o que é, mas parece que a história está pronta, né? Que o universo da história ali está pronto, né? E aí, então, agora é um texto ruim, é um texto que eu vou contar, tá abreviado, tá errado, tá todo errado, né? Mas é a primeira versão daquela história. Mesmo. E aí começar a reescrever. Eu imagino você, depois de todo esse processo, algo catártico, um tanto obsessivo, se viu com um manuscrito de quase 1000 páginas. E aí eu tenho muita curiosidade para saber sobre o périplo nas editoras, porque a gente sabe que cada vez mais o mundo é imediatista, como você disse em relação à publicidade, também o jornalismo cada vez mais é assim. As redes sociais tornam esse imediatismo quase feérico, e você chegava e oferecia um catatal de quase 1000 páginas. Como foi essa receptividade? Quantos nãos você ouviu antes de fechar com a Record? Eu digo que eu sou uma escritora completamente fora da curva, principalmente ao se pensar em escritas negras, né? Que durante muito tempo teve que batalhar para ter lugar no mercado, né? Você foi a 8ª mulher negra publicada, é isso? Exatamente, a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. Né? É uma coisa tão absurda que é um número que eu nem pensaria, né? que pudesse existir assim, né? Mas foi, até complementando também a pergunta da Paula, né? Ou seja, esse processo de pesquisa foi sozinho. Durante o processo de escrita, né? Eu tinha minha mãe e a minha irmã que estavam lendo enquanto eu estava escrevendo, né? E que era muito legal a troca, né? De entender o que eu achava que podia funcionar ou não no livro, né? Desde que eu tenho a minha mãe como a minha leitora ideal, né? Eu sempre digo que é para ela que eu escrevo, assim. Foi com ela que eu aprendi a gostar de ler desde a infância. Tenho a sorte de ter essa mãe leitora, né? Então, é para ela, é a leitora que eu quero agradar, né? Durante esse processo de escrita. E eu acho, Vera, que foi... Você estava dizendo que você é fora da curva porque você chegou e logo já foi então, bem acolhida. Durante o processo de escrita também, eu estava muito em conversa com o Milor Fernandes, que eu considero o meu padrinho literário, né? O Milor eu fiquei conhecendo através do meu primeiro livro, que é Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que foi um livro que eu escrevi para aplacar a minha ansiedade trazida da publicidade, né? Eu falei, eu não entendia o que era por mim. Quando eu fui para a Bahia para escrever o livro, eu achava que em 6 meses eu pesquisava, escrevia, publicava e estava tudo certo. Quando eu vi que não era isso, eu parti para a escrita do Ao Lado e à Margem, enquanto eu pesquisava um defeito de cor, e eu tinha blogs na época. A gente está falando de 2000, 99, 2000, né? E através dos blogs eu conheci o jornalista Luiz Gravatar, do Globo, que era amigo do Milor amigo de vida do Milor, né? E eu comecei a vender esse livro nos blogs,
né? O Gravatá comprou um desses livros, deu para o Milor Fernandes e o Milor gostou do livro, falou que tinha alguma coisa ali. O Gravatá falou, liga para ela, né? Fala. Então, foi o Milor que me deu, assim, durante o processo de escrita do livro, né? Muita segurança do que eu estava fazendo, né? Foi um interlocutor maravilhoso, no sentido de dar dicas de biografia, de dar dicas de escrita, né? E quando ele leu a primeira versão do livro, né? A primeira versão do livro ele tinha quase 1.400 páginas, na verdade, né? O Milor foi a terceira pessoa a ler, né? E ele anotou tudo, né? Ele corrigiu meu português, né? Corrigiu erros da história ali, né? Eu acredito que foi assim, o primeiro editor. E eu lembro dele virar para mim e falou: você tem aqui você é muito talentosa, você tem uma história, mas não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Isso já há 3 anos de eu estar trabalhando nisso. Eu falei, não quero mais, vou voltar para a publicidade, né? Não vai dar certo. Mas aí, depois que eu comecei a pensar no que ele tinha me falado sobre eu ter uma história e não ter um livro, né? Eu falei, acho que é verdade, né? Aí voltei para casa, reescrevi, e quando eu terminei, eu cheguei para ele e falei, Milor, eu acho que eu não tenho mais o que fazer, eu acho que está pronto o livro, você quer ler? Ele falou, não, confio em você. Aí pegou o telefone, ligou na Record, falou com a Luciana Vilas Boas, que era a editora da Record, e falou, olha, estou mandando uma moça aí, né, ver se vocês publicam o livro dela. Então, eu cheguei na Record com esse livro, né, e assim, não teve um não. Ah, né? que bom! Eu acho que já vindo com o aval do Milor, né, não teve uma edição, eles não tiraram uma vírgula do que eu tinha escrito, assim, o livro foi publicado do jeito que foi, do jeito que tinha ido para lá, né. Eu acho que uma grande coragem da editora também naquele momento. Porque as pessoas me falavam, né? O mercado editorial não está aceitando livro com mais de 350 páginas, né? E eu fui com aquele livrão Você lá. foi com a trilogia completa. Exatamente. Tá aberta a roda. E assim, publicaram, maravilhoso, né? Sem... Eu lembro que até que a Luciana falou, você não consegue reduzir mais. Eu falei, não. Ela, então tá. Então vamos. Mas eu acho que isso só mostra o quanto seu livro é uma obra aberta, né? É uma obra aberta e acho que essa segunda edição mostra quando esse postulado ele é verdadeiro, ele é real. Porque a gente tem um livro agora, né? O Pedro estava falando das várias materialidades de escrita, a gente tem aqui a presença de uma outra escritora, só que escreve por meio das artes visuais, que é a Rosana Paulino. Então, assim, pensar como é que um livro de mil e poucas páginas, aqui ele tem mais por conta das imagens, né? Quase 1000 páginas de escrita, mas como é que pensar, né? Um livro, o Carlos Fuentes já diria, né? Nunca vai haver tempo para a última palavra. Eu acho que o seu livro, ele é a prova disso. Mesmo sendo um livro com muitas páginas, com muita escrita, com muito texto, ele vem com uma edição comemorativa também com imagens, com visual, né? E como é que foi esse processo com a Rosana, né? Uma mulher também de uma dicção das narrativas afro-atlânticas, que reelabora, inclusive, constrói uma memória da escravidão, reelaborando, né, a memória já dada. Como é que foi pensar nessa edição comemorativa a presença da Rosana Paulino? Tá. A Lívia Viana, né, que é a minha editora agora, lá na Record, já há muito tempo ela queria fazer essa edição comemorativa, né, dos 10 anos, dos 15 anos, né, e não dava, né, e chegou agora a edição comemorativa dos 16 anos, né, e eu acho que o número 16 também não é à toa, aí não, a gente pensa 16 odus, enfim, tem toda uma coisa por trás, né. E eu já admirava muito o trabalho da Rosana Paulino, né? Eu já seguia ela já há alguns tempos, né? Vendo as exposições que ela estava fazendo. E eu acho que tem uma coisa que é muito característica das mulheres negras artistas da diáspora, né? A gente acaba falando da mesma coisa. Né? Seja por métodos diferentes, talvez até em épocas diferentes, mas é a mesma coisa, a gente está contando a mesma história, a gente tem o mesmo trauma original, fundacional da nossa identidade, né, na diáspora. Então, esse trauma é o que a gente está colocando para fora, né? Ou seja, nas nossas escritas, nas pinturas, nas músicas, né, no teatro, enfim. Eu acho que todas essas artes que a gente faz é uma maneira de conversar, né, como comunidade, em como é que a gente vai lidar, né, com esse trauma coletivo que a gente tem, né?
Então, foi quando eu falei com a Rosana, eu estava assim, muito tímida para ir conversar com ela, né? Eu falei, gente, Rosana Paulino, assim, será que ela vai topar? Né? E topou, ela topou de primeira, assim, exatamente porque ela também tem essa sensação que a gente está falando das mesmas coisas, né? Foi muito difícil escolher. Eu fui lá para o estúdio dela uma tarde para escolher as obras que iam entrar aí. Né? E foi muito difícil, porque realmente tudo me tocava, tudo toca num lugar, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que entender por capítulo aí onde é que vai mais, né? E era uma edição que eu queria fazer com mulheres negras, né? Aí entra a Orelha, da Cidinha da Silva também, que é outra amiga e escritora, né? Que eu admiro muito, que eu gosto muito. Né? E entra um conto novo, né? Ela me pediu, coloca alguma coisa, né? Que ela geralmente tem o texto, a segunda edição comemorativa. Eu falei, não, eu quero ficar na ficção mesmo, que acho que é o que eu gosto de fazer. Então, acrescentei um conto aí no final do livro também. Mas é isso, é uma conversa coletiva que a gente está tendo. Diga lá, Rinaldo. Apesar disso que a senhora acabou de dizer, esse encontro de... todas estão falando a mesma coisa, a artista plástica, a escritora, a dramaturga. A senhora tem marcado uma posição de que a sua obra não é uma obra que deve ser colocada num compartimento de literatura que se chama literatura negra, literatura marginal, alternativa, esse tipo de coisa, né? Porque isso limitaria a sua abrangência, porque na sua avaliação, a sua obra, e é verdade, é uma obra de caráter universal, né? Portanto, não se encaixaria nessa medida, vamos dizer assim, apesar dessa preocupação identitária e tudo isso. Eu gostaria de saber se esse é um movimento, uma postura que começa a se firmar dentro da literatura afro-brasileira, entre seus pares, essa ideia de você... olhar um pouco mais, de reivindicar mais uma leitura estética, sem que vá nessa palavra nenhum formalismo, nada, né, de vazio, de frieza, etc. Mas enquanto um processo mesmo de construção artística, né, que tem, claro, um recado, né, a ser dado urgente para o Brasil, mas antes de tudo é literatura. Eu suponho que isso para a senhora também se aplique à chamada literatura feminina, literatura LGBTQIA+, enfim, todas essas literaturas que são normalmente colocadas em alguns compartimentos, né, em que o primeiro olhar é para isso e não para a ideia de que é uma obra, uma construção estética, de linguagem, etc. Eu acho que a literatura afro-brasileira ou literatura negro-brasileira, né, e aí fazendo todas essas outras literaturas também, né, há um campo na academia que eu acho que é extremamente válido também, né? Porque ele lança visibilidade a um trabalho que a gente está fazendo, né? É uma postura pessoal minha, né? E eu acredito que não é a mesma de grande parte dos escritores ou escritoras negras com os quais eu convivo, né? Mas é de alguns. Né? Essa de reivindicar esse local de literatura brasileira, né? Porque me incomoda muito. Durante muito tempo, né, se fez antologia de literatura brasileira ou de poesia brasileira, simpósios, congressos e pá, chamando de literatura brasileira uma literatura que era escrita majoritariamente por homens brancos. Né? Não havia ali nenhum representante de uma literatura indígena ou de uma literatura LGBT ou de uma literatura negra. Geralmente eram homens brancos sudestinos, né, ali achando que eles eram o que se chamava de literatura brasileira. Então, eu acho que é um campo fundamental para a gente começar a entender que a literatura brasileira ela tem que ser inclusiva. Né? Agora, a minha postura, nesse sentido, eu acho que a gente tem que, talvez caiba ao artista também, reivindicar o além.
né? Eu quero reivindicar um momento em que eu possa dizer que, apesar de ser uma mulher negra escrevendo, e isso eu acho que é extremamente importante frisar para o trabalho que eu faço, né? Eu sou atravessada pela minha experiência de mulher negra num país racista, né? Então, a minha escrita, é óbvio que ela vem daí, ela vem desse lugar, ela quer tocar nessa ferida, ela quer mexer nesse problema social brasileiro que a gente tem, né? Então, ou seja, eu sou uma mulher negra escritora, né? E isso é fundamental, né, fundacional no trabalho que eu faço. Mas eu quero reivindicar esse local de literatura brasileira, né, ou de literatura... Ou seja, de literatura só, em língua portuguesa, enfim, que seja, né? Que eu acho que é importante a gente reivindicar também, né? Então, ou seja, é um processo que eu acho que não anula, né, o nicho dentro da academia brasileira, né, fundada principalmente por professores negros que estão lá, ou seja, é completamente válido, eu entendo de onde vem e eu legitimo de onde vem. O que eu estou reivindicando é um além, né? Essa minha inscrição nesse lugar que não me coloca num determinado nicho. Paula, depois Pedro. Minha pergunta tem a ver com o que o Rinaldo falou e também com a continuidade do livro, né? Porque o livro está pronto, mas precisa ser divulgado, né? Qual que é a sua relação com a crítica literária? Porque a gente estava também falando aqui antes com os colegas, será que teve críticas na época que o livro foi lançado, né? Como é que foi essa recepção? E outra coisa, também ligada à crítica literária, e ligada a essa ideia do cânone, né? O Harold Bloom, né? Que é um crítico literário, também começou a se mostrar muito, não só ele, né? Mas se incomodava com a ideia de que esses novos romances que estavam vindo, eles tinham mais valores políticos do que estéticos, no sentido de que essas minorias, né, entre aspas, aí estavam entrando aí na literatura. E como é que a gente, enfim, poderia fazer essas críticas sem cair, então, em chamar que a crítica está sendo racista ou não, ou é impossível também a gente separar isso, porque o cânone e a crítica é feita em geral por homens brancos, cis, e também o nosso olhar, né, de crítica ainda está muito voltado para isso. Enfim, são essas duas perguntas. Tá. Logo no início do livro, ele já foi adotado, né, eu acredito que por leitores, pela academia, pela imprensa, e principalmente da academia, tipo 3, 4 meses depois, já tinha gente me procurando para fazer tese de doutorado, para fazer TCC, para fazer mestrado com o livro, né? E uma das grandes dificuldades que essas pessoas... a gente está falando ali de uma universidade pré-cotas, né? Tô falando a gente estava começando a implantar cotas em algumas universidades em 2007, né? Desse momento, 2006, 2007, nesse momento. E geralmente quem me procuravam eram mulheres negras, né, que queriam trabalhar com o livro. E uma das grandes dificuldades delas era achar quem as orientasse. Quando elas diziam para o orientador que queriam trabalhar com o defeito de cor, os orientadores ou orientadoras tentavam dissuadi-las porque eles não conheciam uma literatura crítica para trabalhar com esses livros, né? Então, eu já entendo desde aí que a literatura crítica que se existia na universidade naquele tempo, ou seja, o material a partir do qual, né, o material de filtro ou de espelho através de teoria que o defeito de cor poderia ser trabalhado, ele não existia dentro da universidade. E ele não dá conta da literatura que a gente faz. Ele vai fazer essa leitura rasa, né, de que são textos panfletários, de que são textos militantes, né, porque ele está trabalhando com esse olhar, né, que lança esse tipo de leitura sobre os nossos livros, né? Então, é preciso que se adote, sim, um outro tipo de livros, geralmente escritos, sim, por acadêmicos negros, né, que entendem de onde é que vem essa literatura, do que a gente está fazendo, né? E, a partir daí, eles vão ter a ferramenta para trabalhar melhor, né? A minha relação com a crítica, eu acho que é de distanciamento, assim, né? Não é para mim que eu acho que eles estão falando. Meu trabalho está feito, meu livro está feito, né? A crítica, talvez, ela seja esse intermediador entre o livro e o leitor.
leitor, né? Ela vai lançar luz no livro para que o leitor entenda o que está lendo ou vai querer saber se quer ler ou não. Né? Eu lia no início, né? Mas aí depois, quando eu também comecei a entender que leituras são diferentes, existem quantos livros, quantos são dos seus leitores? Se 200 mil pessoas já leram O Defeito de Cor, são 200 mil livros diferentes. Né? Porque as pessoas vêm contar para a gente qual é a experiência delas com o livro. Né? A Conceição Evaristo fala que a gente não dá autógrafo, a gente dá consulta. Né? E é verdade, a pessoa agacha, a gente vai dar o autógrafo, a pessoa senta do lado, agacha do lado e vai falando para a gente qual é a relação dela com o livro, né, dali. Então, eu entendi a partir dali que elas leem muita coisa que eu não escrevi, que eu acho que eu não escrevi. Né, que está ali na teoria do iceberg, né, que o Piglia fala sobre o conto, por exemplo. O que está escrito é os 10%. O que a pessoa lê, né, os 90% é o que ela traz de bagagem dela para a leitura, é o que ela entende que está abaixo da superfície. Né? E esses 90% são determinantes no tipo de livro que vai se ler. Né? Então, eu acho assim, essa coisa, eu não estou dizendo que pessoas brancas não possam fazer críticas de livros de pessoas negras, né? Mas a visão é outra. Eu acho que os instrumentos que ela vai ter que adotar é outra. O lugar de partida dela vai ter que ser outro. Sim. Pedro, Idri, depois. Ana, você mencionou agora, interessante isso, né? Falar que o livro foi lançado num contexto pré-cotas. Né? Depois disso, a gente tem o fenômeno do Itamar Vieira Júnior, né? Do Torturado, que é um recorde literário, né? Mas além disso, o que me parece é que tem uma mudança em curso na sociedade brasileira, né? Talvez desse período para cá, né? Influenciada pelas ações afirmativas, pelos movimentos feministas, pelo Black Lives Matter, e uma série de outros fenômenos que criam uma atenção, uma necessidade, uma demanda para narrativas como a sua, né? Você vê, de fato, um movimento social acontecendo histórico e político no Brasil que cria essa adesão, ou você acha que simplesmente isso tem a ver com a entrada no mercado editorial de histórias que faltavam até então? Eu acho que talvez as duas coisas. Primeiro, havia uma demanda reprimida, né, de histórias que falassem para a grande maioria da população brasileira sobre ela, né? Então, assim, eu acho que o que o mercado entendeu, né, é que havia essa demanda reprimida e que ela é enorme, né? Cabe muita gente ali, porque durante muito tempo se privou. Né? Tem vários estudos mostrando que as pessoas que publicavam, pelo menos nas grandes editoras, que são as que têm mais poder de distribuição ou de penetração no Brasil inteiro, né? Eram homens brancos sudestinos, né? Que falavam, de certa forma, de si mesmo, né? Ou do seu mundo. E aí, quando a gente entra, né, apresentando uma outra possibilidade de mundo, uma outra possibilidade de vivência, uma outra possibilidade de experiência, as pessoas se reconhecem muito com aquilo, porque elas, na verdade, liam porque era o que o mercado oferecia. Né, para elas. Né? Então, eu acredito que essa demanda, esse aumento, né, por exemplo, colocar o Itamar, eu acho que 700 mil exemplares, né, que não sei se deve estar defasado já o número que eu tenho, mas é extraordinário da gente pensar numa literatura brasileira contemporânea de alguém que não está vindo da mídia vender isso hoje em dia. Uhum. Né? Eu quero mais Itamar Vieira Júnior no mundo, né? Escrevendo, isso é extremamente importante, né? Para a gente ter. Então, assim, eu acho que é um entendimento... E aí, a partir disso, acontece não só na literatura, né? Eu acho que é no mundo todo, né? Do mundo, a partir de comida, roupa, tudo, né? Eu acredito que as pessoas estão vendo que há uma possibilidade de um mercado que não era explorado, né? Porque quem tinha um privilégio de decisão ou de poder, né? Continuava querendo exercê-lo sem ceder lugar para outros. Isso tem a ver com as transformações sociais. Tem a ver, eu acho que com a luta, né, de movimentos negros, de movimento LGBT, nada é dado de graça, né? Quem está no poder hoje não quer sair. Né? Então, a gente tem que pensar em estratégias de ir lá e tomar ou minar. Né? Eu falo que a gente não tem como destruir essa estrutura que é grande, né? Mas a gente tem como se infiltrar e implodir. Né? Que eu acho que é isso que a gente tenta fazer através da arte que a gente produz. Adriana, para a gente fechar esse bloco.
Ana, uma das coisas muito interessantes do seu livro é esmiuçar as relações, né, do Brasil no século XIX. E você costuma defender o lugar de falha. A Kendé, ela é uma heroína que a gente vai acompanhando ela ali ao longo dos anos e para sobreviver ela vai tomando diversas atitudes que são usadas por movimentos de extrema direita para, por exemplo, se posicionar contra o racismo. Você falou, né, numa entrevista que aqui no Brasil quem é preto, pobre, mulher ou LGBTQIA+, sempre tem que ter um comportamento perfeito. Isso me lembrou muito, existe hoje em dia um boom de literatura juvenil LGBTQIAP+, e conversando com os autores, eles falam, não, agora a gente quer criar o vilão LGBTQI, né? Não dá pra gente fazer só histórias de amor. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como você vivenciou né, essas cobranças em torno de um defeito de cor ao longo desses 16 anos. É muito engraçado que quem mais vem me cobrar, né, sobre o comportamento da Kendé são pessoas brancas. Né? Elas leem, olha, eu fiquei extremamente decepcionada quando a Kendé fez isso, quando a Kendé falou aquilo, quando a Kendé... Né? Então, ou seja, exatamente, a gente precisa começar a normalizar determinados comportamentos de uma população, né, que os brancos sempre olharam de longe e nunca realmente concederam o poder, ou seja, o lugar de falha, né? Esse lugar onde a gente pode errar e está tudo bem, a gente vai ter uma outra chance, a gente vai ter uma outra oportunidade, coisa que não acontece hoje em dia, seja em que área for. Né? Negro, ele geralmente vai ser culpado para sempre, não só pelo que ele fez, ele vai responder não só pelo que ele fez, mas toda uma população e toda uma comunidade negra, né, também vai ser, digamos, colocadas nesse balaio de erros individuais. Né? Quando isso não acontece, por exemplo, nas identidades, nos identitários normalizados, né? Ou seja, nos homens brancos, que são e sempre foram, né, o grupo, ou seja, o grupo mais identitário, né, e sempre com mais poder nesse país. Né? É a partir dessa identidade, a partir de como eles veem o mundo, que todas as outras identidades passaram a ser definidas. Né? Então, assim, eu defendo a minha personagem, né, primeiro porque eu acho que o escritor tem que defender, né, no sentido de era a história que eu queria contar, né, e a minha personagem, ela tem que ter toda a liberdade, né, de exercer tudo que é humano, né, inclusive o erro, inclusive a falha, inclusive os medos, né, ou seja, está tudo ali, né, e principalmente se tratando de uma escravizada, né, eu acredito, tem a famosa frase de Luiz Gama, né, que tudo que se fizer tudo que o escravo fizer ao seu senhor é legítima defesa. Né? Então, eu realmente acredito que tudo que qualquer pessoa que foi escravizada e continua sendo no Brasil hoje em dia, né? Eu acho que saiu essa semana ou a semana passada, não sei, uma pesquisa dizendo que a gente já teve, o que a gente teve de liberação de trabalho escravo nesse primeiro semestre no Brasil é o dobro do que teve o ano passado e é o maior número é o maior número se a gente pensar em 135 anos depois da abolição da escravidão, ou seja, isso ainda está muito latente na cabeça dos senhores, dos escravocratas brasileiros, porque eles ainda estão aí. Né? Eu acho que esses números de trabalho escravo que a gente tem hoje em dia prova, né, o quanto ainda há da mentalidade escravocrata em circulação no Brasil de hoje. Né? Então, eu acredito que sim, a gente tem que defender esse lugar, né, de ser humano. Né? Porque eu acho que é isso que sempre negaram. Né? Ou seja, para escravizar alguém, a primeira coisa que você faz é negar-lhe a humanidade. Né? Os erros são humanos, as falhas são humanas, as possibilidades de vivência são humanas. Né? Não dá para continuar negando isso para a gente hoje em dia, não. Né? Eu estou muito confortável hoje, né? Eu digo sempre com os erros e com os acertos que eu tenho feito ao longo da minha vida. Né? Eu sei lidar com eles, né? Que as pessoas também aprendam, não é problema meu.